Há mais de 1000 anos que, oriundos de toda a Europa e hoje de todo o mundo, e guiando-se pelas estrelas da Via Láctea, a Estrada de Santiago, milhares e milhares de pessoas, ao longo de dezenas de gerações, através desta Rota das Estrelas, rumaram até à povoação galega de Compostela. A existência neste local, segundo a tradição, da sepultura de um dos discípulos de Cristo, Santiago, deu origem a uma rede de itinerários que ficaram marcados pela história, pelo património e pela identidade. Os Caminhos de Santiago. Também em Portugal é possível trilhar vários desses percursos. Ao longo dos últimos episódios, percorremos aquele que, herdeiro de uma velha via romana, é o mais antigo desse caminho português. Partimos do Porto, passamos por Braga e, através da Geira, cruzamos o Parque Nacional da Peneda Gerês. Entramos na Galiza pela Portela do Homem, visitamos o acampamento romano de Banhos e atingimos a monumental Catedral de Ourense. Mas agora, de regresso ao Porto, vamos percorrer um novo caminho, o Central, que nos levará neste episódio até Veirão. Está na altura de iniciarmos então este novo trajeto, este outro percurso pelos caminhos portugueses para Compostela. E tal como o primeiro que trilhamos, que nos levou até Braga e através da velha Geira romana, este segundo vai ter também início aqui, na cidade do Porto. Encontramos numa área que se encontra classificada como Património da Humanidade pela Unesco. E seria incontornável iniciar este caminho de Santiago na Catedral. São muitos os factos que ligam a Sé do Porto à devoção e aos caminhos de Santiago. Desde logo, a tradição indica que o primeiro bispo do Porto, São Basílio, tinha sido um dos discípulos de Santiago. Sabemos também que no século IX, quando Afonso II das Astúrias inicia a construção da primeira grande catedral de Compostela, manda vir aqui ao Porto, no alto do Morro da Pena Ventosa, onde hoje está a Sé, buscar umas colunas de mármore que seriam reutilizadas na construção da Catedral de Compostela. Mas há muitos outros factos que ligam a Sé do Porto aos caminhos de Santiago. Vamos até lá. Embora diversos vestígios arqueológicos nos indiciem que a sacralidade, isto é, a vocação religiosa deste espaço, seja bem mais antiga, no seu aspecto atual, a Catedral do Porto remonta ao século XII. Com efeito, é um monumento que na sua origem está profundamente marcado pelo românico. É uma obra em que o primeiro monarca português, Afonso Henriques, se empenhou bastante na sua concretização. Mas, ao longo dos séculos, foi sofrendo diversas alterações, diversas intervenções artísticas e fica marcado por outros períodos, nomeadamente pelo Gótico, pelo Renascimento, muito especialmente no século XVIII pelo Barroco, ficando associado a esse nome incontornável da época, que é o arquiteto Nicolau Nasoni. Encontramos num dos espaços mais emblemáticos da Sé, o claustro gótico. Mas a Catedral do Porto tem um outro claustro mais antigo. Esse claustro mais antigo, sintomaticamente designado como o claustro velho, apresenta ainda vestígios muito
consideráveis e estava associado na Idade Média a uma capela que era consagrada a Santiago. Muitos devotos, seguramente, que faziam questão de passar pela catedral para se abeirar dessa capela e da imagem do apóstolo. Mas é também aqui, no claustro velho, que nós encontramos um interessantíssimo vestígio, discreto, mas estamos, afinal, perante aquele que é um dos grandes símbolos dos caminhos de Santiago e da devoção jacobeia. A representação de uma concha de vieira. Não sabemos porque é que ela aqui se encontra. Poderá estar relacionada com essa devoção no claustro velho a Santiago. Sendo também os claustros um local de enterramento, é muito provável que esta vieira nos possa estar aqui a assinalar a localização de uma sepultura de alguém que era muito devoto de Santiago. Ou quem sabe, de um peregrino que aqui acabou por falecer. Aliás, na cidade de Porto, na Idade Média, havia muitos hospitais de apoio aos peregrinos. Vamos conhecer um deles. São muitos os hospitais que existiam na cidade de Porto na Idade Média. Pequeníssimos hospitais. E temos que os entender no significado medieval do termo. O hospital era o sítio onde, obviamente, se tratavam doenças, se curavam feridas, mas onde, acima de tudo, se dava hospitalidade. Hospital e albergue muitas vezes se confundiam. E por isso, os hospitais medievais, também aqui no Porto, eram um importante ponto de apoio para os peregrinos. Alguns ficaram famosos, como o Hospital Nossa Senhora de Roque Amador ou o Hospital de Santa Clara. Instituídos por privados, por beneméritos, muitas vezes por instituições espias, como as confrarias e as irmandades. Entre esses hospitais, salientou-se também um criado no século XII, pela rainha Dona Mafalda. O hospital, o albergue de Nossa Senhora da Silva, que pouco tempo depois vemos associado a uma importante irmandade. A irmandade que reúne os artistas, os artífices que trabalham o metal, os ferreiros, os anzoleiros, os caldeireiros. E é exatamente na Rua dos Caldeireiros que nos encontramos, junto ao edifício que desde o século XV passou a abrigar essa irmandade. E uma capela, a Capela de Nossa Senhora da Silva. Mas também é um espaço que durante séculos foi um lugar de apoio aos peregrinos, uma hospedaria. Alguns bem famosos, estrangeiros, que por aqui passaram e deixaram o registro de terem ficado neste local de apoio para aqueles que rumavam para Compostela. Durante muitos séculos, a Rua dos Caldeireiros terminava o seu topo naquele que afinal era também o limite da cidade. A velha muralha fernandina, construída no século XIV. Aliás, aí abria-se mesmo uma das principais portas da cidade, a Porta do Olival. O Olival, esse extenso planalto que hoje conhecemos como a Cordoaria, que o viajante que saía da cidade e rumava para o norte tinha que cruzar. Depois de atravessar o Olival, o viajante chegava ao Largo dos Ferradores. Aí tinha duas opções. Ou tomava a velha, bem velhinha estrada que rumava para Braga, de origem romana, a mesma que nós seguimos no primeiro trajeto que fizemos em direção a Compostela, ou então optava por um outro caminho, este que estamos agora a fazer. Um caminho que o levava através de um trajeto um pouco mais litoral, aquilo que nós hoje conhecemos como o caminho central, através da Rua de Sedufeita. É um caminho muito antigo, mas que só no século XVIII, na sequência das intervenções dos famosos Almadas, que vão ser responsáveis por uma qualificação urbanística da cidade, pela sua modernização, bom, é só nessa altura que a rua se torna mais larga, retilínea. E é muito perto da Rua de Sedufeita que nós vemos surgir, nos inícios do século XIX, aquela que vai ser a primeira e até hoje única igreja
dedicada a Santiago, existente na cidade do Porto. Uma igreja cuja origem, curiosamente, resulta de uma comunidade onde, à partida, não estaríamos a contar. No início do século XIX, é crescente a importância da comunidade inglesa no Porto. E o poder dos britânicos resulta não só do desenvolvimento dos negócios do vinho do Porto, mas também porque, nesse início do século XIX, a Inglaterra havia sido crucial no auxílio aos portugueses para expulsar os exércitos de Napoleão, as famosas invasões francesas. E por isso, nesses inícios do século XIX, a comunidade britânica na cidade do Porto vai sentir que estão finalmente reunidas as condições para solicitar às autoridades portuguesas algo impensável até aí, a de ser constituído um cemitério para a comunidade inglesa, um cemitério protestante. Não só um cemitério, mas também um templo para o culto protestante. Esse espaço acabará por nascer muito próximo da Rua de Sedufeita, aqui, no Campo Pequeno, como então era designado hoje o Largo da Maternidade. E é aí que nós vemos a St. James Church, a igreja dos ingleses. O cemitério inglês começou a implantar-se neste local a partir de 1815. De imediato arrancam também as obras da construção de uma capela mortuária, mas que desde logo vai ser afinal um templo para a comunidade britânica. É certo que é um templo discreto. As autoridades impõem que não pode ter campanário, tem que parecer, visto de fora, uma construção normal, mesmo assim rodeado por um alto muro. Mas era a primeira igreja protestante no Porto. Uma igreja que virá a ser consagrada em 1843. Consagrada, dedicada a St. James. Ora, St. James em inglês é Santiago. E por isso nós temos aqui aquela que é a única igreja consagrada, dedicada a Santiago na cidade do Porto. Não uma igreja católica, mas uma igreja anglicana, protestante. Afinal, os caminhos de Santiago são também caminhos ecuménicos. Hoje fazem parte da malha urbana do Porto, mas estas ruas que temos vindo a trilhar constituem afinal um antiquíssimo caminho, uma estrada, a tal que começava na Rua de Sedufeita, subia até à Ramada Alta e depois descia através da Rua 9 de Julho, até aqui, até ao Largo do Carvalhido. É curioso que a toponímia, o nome dos lugares, no entanto, deixam-nos marcas bem claras da antiguidade deste percurso. Isto porque, ao longo do caminho, vamos encontrar agora, durante os próximos quilómetros, uma série de referências a padrões. É o Senhor do Padrão, aqui no Carvalhido, depois o Padrão da Légua, depois o Padrão de Moreira. Enfim, há alguns investigadores que entendem, numa perspectiva muito interessante, que afinal estes padrões, são hoje cruzeiros católicos, vieram cristianizar antigos padrões, antigos marcos, provavelmente de uma época em que esta estrada poderia ter sido romana e tinha os seus marcos miliares. Bom, é uma hipótese tentadora. Certo é que estamos a trilhar o caminho central e que este é bem antigo. Do
Depois do Carvalhido, o caminho central faz-nos sair do Porto e, poucos quilómetros depois, passar junto de um outro antigo e emblemático cruzeiro, o do Padrão da Légua. É também aqui que o caminho se desvia da atual estrada e, através de antigos percursos, nos faz cruzar a freguesia de Custóias, Santiago de Custóias. E a imagem e evocação do apóstolo está presente um pouco por todo o lado. No largo, no centro da povoação ou, como não podia deixar de ser, na igreja paroquial que lhe é consagrada e onde podemos observar uma imagem do santo que, na sua iconografia, se apresenta com cachos de uvas, uma evocação de Santiago como protetor das colheitas e da atividade agrícola. Ainda em Custóias, e antes de entrarmos nas terras da Maia, vencemos o rio Lessa através de uma ponte medieval, a de Dom Goimil, que se implanta, ainda nos nossos dias, entre extensos milheirais. Deixamos para trás o rio Lessa, que vencemos através da ponte Dom Goimil. Aliás, as pontes, desde a Idade Média, foram fatores cruciais para o definir do trajeto, dos caminhos que os peregrinos escolhiam trilhar até chegar ao sepulcro do apóstolo em Compostela. Mas, para lá das pontes, sempre houve outro tipo de estruturas que foram cruciais nesse definir dos caminhos de Santiago. Caso, por exemplo, dos mosteiros e conventos. E não foi só na Idade Média, nem nos séculos seguintes. Ainda hoje, muitos mosteiros e conventos abrem as suas portas para acolher, para dar hospitalidade aos peregrinos que fazem nos nossos dias o caminho. Aliás, esta vocação, em muitos casos, esta obrigação dos mosteiros em apoiar os peregrinos, fez com que muitas ordens religiosas escolhessem o local de implantação dos seus mosteiros exatamente em função do caminho. Outras vezes era este, o caminho, que se desviava para ir de encontro a esses lugares onde o peregrino sabia encontrar hospitalidade. Encontramos junto de um dos mais antigos mosteiros da região. Estamos junto ao mosteiro de Salvador Moreira da Maia, que está documentalmente comprovada a sua existência desde o século IX, o que o torna num dos mais antigos mosteiros, numa das mais antigas igrejas de que há conhecimento na região. Já no século XII, ele converteu-se à Ordem de Santo Agostinho e, desde então, o templo sofreu muitas transformações. Está marcado, hoje, quando o contemplamos, fundamentalmente por reformas na época renascentista, também no Barroco e já no século XIX, uma intervenção neoclássica. Mas, ao longo dos séculos, para lá da hospitalidade deste mosteiro, outro fator importante havia, que aqui atraía imensos peregrinos. É que estes, no seu caminho em direção a Compostela, faziam questão de passar por outros santuários importantes, nomeadamente onde existissem destacadas relíquias. E aqui, em Moreira da Maia, desde pelo menos o ano 1085, sabemos que existia uma das mais importantes relíquias do Entre Douro e Minho, um santo lenho, um fragmento da Vera Cruz, da cruz onde Cristo havia sido crucificado. Isso fez com que, ao longo dos séculos, muitos devotos, muitos peregrinos por aqui passassem. Mas, a não muitos quilómetros de distância, encontramos um outro mosteiro que também durante séculos foi porto de abrigo para os peregrinos. Alguns quilómetros depois de Moreira da Maia, encontramos um outro histórico e antiquíssimo mosteiro, já no concelho de Vila de Conde. É o Mosteiro de Veirão. E é de facto antiquíssimo. Existem registros do ano 974 que atestam da sua existência nessa época. Mas estes tempos primordiais devem ter sido muito difíceis para este mosteiro. Porque é uma época de enormes conflitos, de enorme instabilidade. Por exemplo, no ano 1000, dá-se a famosa incursão desse líder muçulmano Almansor
em direção a Compostela, e o seu exército organiza-se em torno do Porto. Mais ou menos por essa altura, há também registros de incursões nesta costa, incursões normandas de vikings. E por isso o mais certo é que este mosteiro tenha passado por grandes vicissitudes, talvez até abandonado. Aliás, há um documento do ano 1035 que refere que nesta altura o mosteiro está em reconstrução. Desses tempos medievais, quase nada resta. No entanto, contemplando hoje o mosteiro, podemos aperceber que a zona extrema, conhecida como o corpo, é ainda um corpo medieval. Bem assim como uma interessantíssima capela, a Capela de São João. Venham conhecê-la comigo. A Capela de São João é de facto um espaço belíssimo. Apesar de estar dominado por intervenções posteriores à Idade Média, nomeadamente estes fabulosos azulejos e o belíssimo retábulo com cenas da vida de São João Batista. Um novo e importante acontecimento na história do mosteiro decorre no século XII, quando ele é convertido à Ordem de São Bento. Torna-se um mosteiro feminino beneditino. Não deixa por isso ser sintomático que, apesar do urago da localidade e do mosteiro ser o Salvador, a verdade é que a grande festa, a grande devoção no interior da igreja se faz em torno da imagem de São Bento. Uma igreja que foi sendo objeto de muitas outras intervenções ao longo dos séculos. Hoje está muito marcada pelo barroco e num dos seus altares podemos observar uma curiosa imagem de um dos santos que se encontra mais associado aos caminhos de peregrinação, nomeadamente aos caminhos de Compostela. São Roque, lembrando-nos afinal que este era um mosteiro, um apoio importante para os peregrinos de Compostela. Bom caminho. A noite está já a cair sobre o mosteiro de Veirão, belíssimo, e que hoje abriga também um estratégico albergue para peregrinos. E por isso está na altura de definirmos a nossa próxima etapa. Estamos a percorrer, convém recordar, o caminho central, um dos mais importantes caminhos portugueses para Compostela. Nos episódios anteriores, trilhámos aquele que podemos considerar o caminho primitivo, o primeiro caminho de Santiago em território nacional, aquele que nos levava até Braga e depois, através da velha estrada romana da Geira, passava a Serra do Gerês e nos conduzia até Ourense. Mas no episódio de hoje começamos a percorrer um outro caminho, aquele que desde os finais da Idade Média passou a ser o mais concorrido de todos, que é hoje conhecido como o caminho central. Partimos do Porto e viemos até aqui, até Veirão. Mas agora vamos prosseguir. No próximo episódio, na próxima etapa, vamos passar por dois lugares emblemáticos do caminho português. Daqui de Veirão, rumaremos até Rates. E de Rates, vamos prosseguir até Barcelos. E daí, iremos terminar num outro lugar estratégico do caminho português. Ponte de Lima. É esse o tema do nosso próximo episódio, da nossa próxima etapa. Bom caminho.
café.